Muito bem, pessoal. Vamos dando sequência ao nosso estudo sobre a legislação do município de Santa Margarida do Sul. E nós vamos trabalhar agora o Estatuto dos Servidores do Município, que foi instituído pela Lei 956 de 2019. Então ele é bem recente, está bem atualizado este Estatuto dos Servidores aqui do município de Santa Margarida do Sul. Bom, pessoal, e aí nós vamos então iniciar o estudo agora. Eu vou passando aqui o nosso material na tela, mas vocês também podem baixar essa apostila. Clicando nos materiais do curso, você consegue baixar a apostila para acompanhar a nossa aula, certo? Bom, pessoal, o regime jurídico dos servidores, o Estatuto dos Servidores, é onde estão os direitos que vocês que vão passar no concurso terão como servidores no município de Santa Margarida do Sul. Então vamos estudar, na verdade, o regime jurídico que vocês terão daqui para frente após serem nomeados, empossados e começarem a trabalhar no município de Santa Margarida do Sul. Bom, o artigo 1º só apresenta esse estatuto, então para nós ele não é relevante. E nós temos no artigo 2º o conceito de servidor público. Aqui nós já temos uma possível questão de prova. Vejam só, servidor público para os efeitos desta lei. Por que para os efeitos desta lei? Porque esta lei vai trazer os direitos dos servidores do município. Então ela está delimitando no artigo 2º quem é servidor, ou seja, quem é regido por este regime jurídico. Quem é que tem seus direitos regidos pelo Estatuto dos Servidores? A pessoa legalmente investida em cargo público. Tu vai passar no concurso e tu vai ocupar um cargo público. E aí nós temos que entender que existem dois tipos de cargos públicos. Tem o cargo efetivo, que é esse que tu vai conquistar passando no concurso público. E tem o cargo em comissão. O CC, o cargo em comissão, ele é de livre nomeação e livre exoneração. Tu que vai passar no concurso público, depois de 3 anos de estágio probatório, tu vai ser estável, tu vai ter estabilidade, e aí não pode ser mandado embora sem nenhum motivo. Já o cargo em comissão, o CC, ele nunca tem estabilidade. A qualquer momento ele pode ser mandado embora pelo prefeito ou prefeita do município de Santa Margarida do Sul. Então é isso que nós temos. Aqui nós temos o cargo efetivo e o cargo em comissão. Ambos são servidores públicos. A diferença é que esses aqui fazem concurso. E o cargo em comissão é de livre nomeação e livre exoneração. Agora, quando esse estatuto diz que servidor é a pessoa investida em cargo público, os dois se enquadram aqui. Então, os concursados da prefeitura são servidores públicos? Claro que são. E os CCs são servidores públicos? Também são, com a diferença que o concursado, depois de 3 anos, tem estabilidade e o CC, a qualquer momento, pode ser mandado embora. Aí o artigo 3º, ele traz as características do cargo público, isso que é muito explorado em prova. Por isso eu montei esse quadro, que já vai resumir elas, destacando uma por uma para vocês. Bom, primeira característica é que o cargo público ele é criado por lei. Por um decreto eu não posso criar um cargo público. O decreto ele é um canetaço do prefeito. O prefeito ou a prefeita podem acordar hoje ou amanhã, fazerem um decreto e ele já vai produzir efeitos. Agora tem coisas que eles não podem fazer por decretos. Por exemplo, aumentar tributo, criar cargo público. Para isso tem que ter uma lei. Aí o prefeito ou prefeita mandam um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, e se os vereadores aprovarem, aí sim que aquela lei vai ser promulgada e o cargo vai ser criado. Então, se a banca afirmar na tua prova que o cargo ele é criado por decreto, está errado. O cargo ele é criado em lei. Essa é a primeira informação. Em número certo, tem a quantidade de cargos para cada área no município. E o prefeito ou prefeita só podem nomear novos servidores quando esses cargos estiverem, então, criados em lei. Por exemplo, vamos supor que tem 5 cargos de assistente social. Enquanto tiverem 5 assistentes sociais ocupando esses cargos, não pode colocar nenhum outro. No momento que um desses cargos fica vago, aí o município pode chamar pelo concurso. Ou o município pode criar mais vagas, mais cargos, por lei.
Então o cargo ele é criado por um número certo, tem uma quantidade de cargos criados para cada profissão, para cada carreira. Denominação própria, cada cargo tem um nome, como esse para o qual tu te inscreveu. Remunerado pelos cofres do município, é óbvio, e é um conjunto de atribuições e responsabilidades que são dados, que são cometidos a um servidor. Então, ao assumir o cargo, tu vai ter um conjunto de atribuições e responsabilidades. Bom, os cargos podem ser de provimento efetivo ou em comissão. Como a gente viu naquele esqueminha antes, efetivo por concurso público é esse que tu vai ocupar e o cargo em comissão é o CC, aquele que pode ser a qualquer momento dispensado pelo prefeito ou prefeita do município. Aí nós temos na sequência o artigo 4º, que vai falar sobre a investidura em cargo público. E eu resumi todo esse artigo num quadrinho a seguir. Olha só que interessante. Nós temos então 3 tipos de cargos públicos. Nós temos os cargos efetivos e os cargos em comissão. A gente já tinha visto essa diferença. Cargo em comissão é livre nomeação e o efetivo precisa de concurso público. Agora, dentro dos cargos efetivos, tem uma categoria, uma carreira especial, que são os professores do município, o magistério. E o magistério são cargos efetivos. Só que tem um detalhe. O concurso público para o magistério, ele sempre vai ser de provas e títulos. Enquanto que os cargos em geral, o concurso é de provas ou provas e títulos. Para os cargos em geral, pode fazer um concurso só de provas. E quem for melhor na prova, quem tirar a melhor nota, está em primeiro colocado. Mas também pode ser o concurso de provas e títulos. Quando o concurso é de provas e títulos, além dos pontos da prova, os candidatos fazem outros pontos, por terem experiência na área, por terem uma pós-graduação, um mestrado, doutorado. O edital vai trazer para esses cargos quais são os pontos que o candidato pode somar por esses títulos. Bom, concursos em geral, cargo efetivo, pode ser só de provas ou pode ter os títulos juntos. Agora, quando for um concurso para o magistério, aí o concurso é de provas e títulos. Esse que é o detalhe que eu destaco para vocês nesse quadro. Depois, o artigo 5º vai falar sobre a função gratificada. É que depois que tu é concursado no município, tu pode ser convidado para assumir uma função de chefia, de direção, de assessoramento. Aí, além de ganhar o valor do teu cargo efetivo, tu vai ganhar uma gratificação, um acréscimo, pela função que tu está exercendo. Isso que é a função gratificada. E a função gratificada não pode ser dada para CC. A função gratificada ela é exclusiva de concursados, de ocupantes de cargo de provimento efetivo. E o artigo 6º prevê que é vedado. É proibido cometer ao servidor atribuições diversas das do seu cargo. Não pode colocar o servidor em desvio de função, exceto se ele estiver exercendo um encargo de direção, chefia e assessoramento, e ele vai estar recebendo uma função gratificada por isso, ou exercendo uma comissão legal. Então é isso que nós temos nesse primeiro título do Estatuto dos Servidores. Já vimos e destacamos as principais possibilidades de prova. E avançamos agora para o título 2. O título 2, ele traz ali que o concurso, regras sobre o concurso público e depois sobre provimento e vacância dos cargos. Vamos começar com o concurso público. Poucas informações que podem aparecer em prova. E nós não vamos perder tempo, vamos direto ao que interessa. A gente sabe que a investidura em cargo efetivo depende de concurso. E o cargo em comissão, o CC, não precisa de concurso. O concurso ele pode ter uma validade de até 2 anos e pode ser prorrogado uma única vez por igual período por ato de chefe de cada poder. O chefe do poder executivo, que é o prefeito ou prefeita, e o chefe do poder legislativo, que vai ser o presidente da Câmara de Vereadores. Então nós temos que essa validade vai ser de 2 anos, até 2 anos, e pode prorrogar por mais 2. No período de validade do concurso, o município pode convocar os aprovados naquele concurso público. Então, a gente vai ter um concurso válido lá por 2 anos, geralmente eles fazem por 2 e prorroga por mais 2. Aí tu vai lá e passa no concurso, é aprovado, mas não dentro das vagas, tu fica naquele chamado cadastro reserva. Durante esse período de 2 anos, tu pode ser convocado. Quando termina o período de 2 anos, é normal que o prefeito ou o presidente da Câmara prorrogue por mais 2. E aí, durante 4 anos, tu pode ser convocado para assumir o cargo, então,
por qual tu passou no concurso. Então essa é a validade. Quando expira esse prazo, o município não pode mais convocar aprovados. Aí ele vai ter que fazer um novo concurso público. Por isso que geralmente os concursos dos municípios são feitos de 4 em 4 anos. O artigo 10 prevê a possibilidade de reserva de vagas para pessoas com deficiência de até 10% das vagas. Informação importante para a tua prova lembrar que até 10% das vagas podem estar reservadas como cota para pessoas com deficiência, incentivando a inclusão delas no mercado de trabalho e, nesse caso, no serviço público também. Bom, pessoal, e nós temos agora as formas de provimento. Provimento é forma de ingressar num cargo. Vacância é o contrário de provimento, é a forma de deixar, de sair do cargo. Então, nós temos as formas de provimento e, a partir do artigo 11, então, a gente passa a tratar sobre isso. O artigo 11 traz um conceito bem básico de provimento, que vai ocorrer mediante ato de nomeação pela autoridade e a investidura se dá com a posse. Então, o ato de provimento é a nomeação. Passou no concurso, tu vai ser nomeado. Quando tu é nomeado, tu é chamado para assumir o cargo. Tu ainda não está investido nele, tu só está sendo chamado para assumir. No momento que tu vai lá e toma posse, aí sim tu está investido. Então, o provimento se dá com a nomeação e a investidura no cargo se dá com a posse. Aí nós temos no artigo 12, formas de provimento. Eu já coloquei elas nesse quadro, comparando as formas de provimento do artigo 12 com as formas de vacância do artigo 46. Por quê? Porque as formas de provimento são formas de entrar e as vacâncias são as formas de deixar o cargo. Então, uma é o contrário da outra. E por que eu coloquei elas lado a lado aqui para vocês? Para que vocês percebam que tem duas formas de provimento que também são, ao mesmo tempo, formas de vacância. E por que isso acontece? Porque tanto na recondução como na readaptação, como a gente vai estudar, o servidor está ocupando um cargo e passa para outro cargo. É uma troca de cargo. E se ele trocou de cargo, ele saiu de um, e aí é vacância, e ele foi provido em outro, aí é provimento. Por isso, nós temos, então, que a recondução e a readaptação são as duas que são, ao mesmo tempo, provimento e vacância. Outras são apenas provimento ou apenas vacância, conforme a gente vai comentar e estudar cada uma delas na sequência. Como é que isso cai em prova? Geralmente de uma forma bem simples. A banca afirma, são formas de provimento exceto. Ela copia 4 que são formas de provimento e coloca uma que é forma de vacância. Por isso que é importante memorizar quais são as formas de provimento, quais são as de vacância. E aí o quadro te ajuda justamente com isso. Bom, aí nós temos a nomeação. Nomeação é o ato pelo qual o cargo é atribuído originariamente a uma pessoa. Essa é a forma normal de provimento originário. Bom, pode ser de 3 formas a nomeação. Ela pode ser em caráter efetivo, eu sei, quando eu passo em concurso público, né, professor? Isso mesmo. E em comissão, quando não é concursado, quando o prefeito ou prefeita vai lá e escolhe qualquer pessoa da sua confiança. Tranquilo. O que tem a mais aqui que a gente ainda não viu? A substituição. Porque quando o ocupante de um cargo de confiança está impedido, pode ser nomeado alguém em substituição. Ou seja, uma pessoa é nomeada para assumir o cargo somente enquanto o outro está fora. Por exemplo, o ocupante de um cargo de comissão está de férias de 30 dias. Nomeia uma pessoa para trabalhar no lugar dele só por 30 dias. Essa seria a terceira forma, então, de nomeação. Então, a nomeação ela pode ser em caráter efetivo, em comissão ou em substituição. Bom, essas são as formas normais de ingressar, quando tu não é servidor e tu passa a ingressar. Agora, depois que tu já foi nomeado para um cargo, já tomou posse, já entrou no exercício, pode ser que por algum motivo tu passe por alguma das outras formas de provimento. E nós começamos com a reintegração. A reintegração, resumindo em uma frase, sabe o que é reintegração? É o retorno do demitido. Quando alguém foi injustamente demitido do serviço público, essa pessoa pode entrar com um processo judicial ou administrativo e comprovar que foi injusta aquela demissão. E se ela consegue comprovar a injustiça da demissão, ela pode voltar para o cargo que ocupava. Então tá aí, reintegração é o retorno do demitido e ele volta para o cargo que ele ocupava antes. Nesse caso, a Constituição Federal prevê que ele vai ser ressarcido de tudo que ele deixou de receber nesse tempo que ele esteve fora. Claro, imagina, ele foi demitido, ficou um ano desempregado,
Um ano lutando na justiça para voltar. Conseguiu voltar. Ele recebe tudo que ele deixou de receber nesse tempo. E aí o parágrafo 3º prevê que no caso de reintegração, o eventual ocupante da vaga do reintegrado, se estável, vai ser reconduzido ao cargo de origem. Como assim? Quando o servidor é reintegrado, ele tem direito de voltar para o cargo que ele ocupava. Quem estiver no lugar dele tem que sair para que ele possa voltar. E o que acontece com esse cara que não tem culpa, mas que estava no lugar dele? Esse cara, ele vai ser reconduzido, aproveitado em outro cargo ou colocado em disponibilidade. E esse que estava no cargo que vai ter que trocar não tem direito à indenização. Quem recebe indenização é o reintegrado. Esse que está ocupando vai ter que sair. Na recondução, esse que sai volta para um cargo que ele ocupava antes de estar nessa função, se for o caso. Bom, a próxima forma que nós temos é o aproveitamento. Aproveitamento, professor, mas por que alguém vai ser aproveitado? Bom, antes de ser aproveitado, o servidor é colocado em disponibilidade, geralmente. O que é disponibilidade? Significa o seguinte: depois que tu passou no concurso público, trabalhou por 3 anos, passou no probatório, tu se torna estável no município. E mesmo que o teu cargo seja extinto e não seja mais necessário, tu vai continuar sendo servidor do município. E aí, se a prefeitura ou a Câmara resolvem extinguir o teu cargo por algum motivo, o cargo é extinto, mas tu continua sendo servidor. Tu vai ser colocado em disponibilidade. Eles vão chegar para ti e vão dizer: olha, meu amigo, minha amiga, nós não precisamos de você agora. Vai para casa e fica esperando. Assim que tiver um cargo compatível com as tuas atribuições, tu vai ser chamado para voltar à atividade. E é isso. É isso que é o aproveitamento. O aproveitamento é quando esse servidor que estava em casa é chamado para voltar. E ele é chamado para voltar porque ele vai ser colocado, aproveitado em um outro cargo parecido, compatível com o que ele ocupava. Então, o aproveitamento é o retorno do servidor que estava em disponibilidade. O aproveitamento, quando o servidor já está há mais de 12 meses em casa sem trabalhar, ele tem que passar por uma inspeção de saúde para ver se ele tem condições de voltar. Aí ele passa por uma junta médica oficial. Cuidado, a banca da nossa prova, ela já cobrou isso aqui. Ela alterou esse prazo para tentar te enganar. Então fica ligado, só precisa passar pela junta médica oficial quando tu está há mais de 12 meses em casa. Se mudar esse período aqui, torna incorreta a questão. Fica atento, só se for há mais de 1 ano, há mais de 12 meses. E aí, claro, né, se verificar que o servidor está incapaz definitivo, não pode mais voltar, ele é aposentado por invalidez. Bom, e o que acontece se na hora de chamar o servidor para voltar, tiver mais de um servidor em disponibilidade? Tem mais de um servidor em casa esperando um cargo para voltar. Tem preferência dentre eles o que estiver há mais tempo em casa esperando. O que estiver há mais tempo em disponibilidade tem preferência. Tá, professor, mas e se der empate? Se os dois estão ao mesmo tempo em casa esperando? Aí, dentre eles, tem preferência para voltar o que contar com mais tempo de serviço público municipal. Aquele que for servidor aqui de Santa Margarida do Sul, há mais tempo, vai ter preferência para retornar primeiro à atividade. E aí, quando o servidor é chamado para retornar, para ser aproveitado, se ele não comparecer no prazo, ele vai perder o cargo para o qual ele ia ser nomeado, ou melhor, o cargo para o qual ele ia ser aproveitado, e ele também vai perder a sua disponibilidade, ele vai ter cassada a sua disponibilidade, portanto. Muito bem, então é isso que nós temos como aproveitamento, o retorno do servidor que estava em disponibilidade. Continuando as formas de provimento, nós temos agora a reversão. E a reversão é o retorno do aposentado. Mas, professor, por que o aposentado vai voltar à atividade? Isso acontece quando o servidor ele estava aposentado por invalidez, estava inválido, com problema de saúde, e foi chamado para retornar ao serviço porque recuperou a sua saúde. Pode acontecer. Às vezes o servidor tem uma doença e ele é aposentado por invalidez, fica em casa, faz um tratamento, se recupera. E depois de um tempo ele está reabilitado e ele pode voltar à atividade. Então, reversão é o retorno do aposentado à atividade, porque não existem mais aqueles motivos que determinaram a aposentadoria dele. Aí ele retorna, então, sempre
condicionada à existência de vaga. Se não tiver cargo vago, ele não pode retornar. Mas se tiver cargo vago e ele se recuperou, ele é chamado de volta. Ele pode pedir para voltar ou ele pode ser chamado. É isso que significa a reversão ser a pedido ou de ofício. E é importante sobre a reversão observar que não pode mais voltar o servidor que já contar com 70 anos de idade. Depois que completou 70 anos de idade, não volta mais, não reverte mais. Bom, depois nós temos a recondução. E a recondução eu já comentei com vocês. O servidor ele volta para o cargo que ele ocupava antes. Isso pode acontecer em duas hipóteses. Pode ser que o servidor ocupava um cargo e era estável nesse cargo, passou para outro cargo e por algum motivo ele vai voltar ao cargo anterior. São duas hipóteses. Vai acontecer isso quando ele não passar no probatório no novo cargo ou quando o anterior ocupante do cargo for reintegrado. Vamos visualizar aqui numa tela em branco para ficar mais fácil da gente entender. Olha só. Imagina que o servidor, então, ele ocupava um cargo A e já era estável. Ele ocupava o cargo de nível médio. E aí ele passa para um cargo B, de nível superior, por exemplo. Ele já era estável nesse cargo e era um excelente servidor. Nesse cargo B, ele não se adaptou, ele não foi bem, e ele foi reprovado no probatório. Como ele já era estável, ele pode voltar para o cargo que ele ocupava antes. Isso é recondução. Se ele não fosse servidor e não passasse no probatório, ele seria exonerado, mandado embora. Como ele já era servidor, passou para um cargo melhor, mas não se adaptou, ele pode voltar para o cargo anterior. Essa é a primeira hipótese de recondução, quando o servidor é reconduzido por inabilitação em estágio probatório. E a segunda hipótese de recondução é quando o servidor ele está num cargo e o anterior ocupante é reintegrado. Vejam só, o servidor ocupa um cargo A e ele é promovido para um cargo B. Ele foi promovido para o cargo B porque o anterior ocupante tinha sido demitido. E o demitido entra com um processo e ganha o direito de voltar para o cargo, de ser reintegrado. Lembra que eu falei para vocês, quando o anterior ocupante for reintegrado, quem está lá tem que sair para ele voltar. E aí esse servidor que está lá, se ele tinha um cargo anterior, se ele chegou lá por promoção, ele pode também voltar para o cargo anterior, que também é a segunda hipótese de recondução. Então, recondução é quando o servidor estável volta para o cargo que ele ocupava antes. Ou porque ele não passou no probatório de um cargo melhor, ou porque ele estava em outro cargo e o anterior ocupante foi reintegrado e ele teve que sair do cargo. Certo? Muito bem. Então está aí o nosso esquema com as duas formas de recondução previstas aqui no Estatuto de Santa Margarida do Sul. Tem mais, pessoal. Temos agora a readaptação. Na readaptação, o servidor vai trocar de cargo em razão de uma limitação que ele sofreu na sua capacidade física ou mental. Como assim, professor? Imagina só, vamos de novo aqui abrir um espaço na tela. Imagina que o servidor, então, ele ocupava um cargo A e por um problema de saúde, ele não tem mais condições de saúde de continuar nesse cargo. O que vai fazer com ele? Vamos trocar ele para um cargo B, certo? Bom, o que eles estão fazendo aqui? Eles estão readaptando o servidor. Quer dizer, ele não tem mais condições de saúde de continuar nesse cargo, mas ele não está inválido. Ele só não consegue trabalhar nesse cargo. A gente pode pegar e colocar ele num outro cargo compatível com o seu estado de saúde. E isso é a readaptação. Ele vai para o outro cargo. Tanto na readaptação como na recondução, eu comentei com vocês antes que elas são formas, ao mesmo tempo, de provimento e vacância. Por quê? Olha só. Se o servidor está no cargo A e sai do cargo, ocorre aqui a vacância nesse cargo. E se ele está num cargo B e vai para o cargo B, ocorre o provimento. Então, aqui nós temos uma forma que é ao mesmo tempo vacância e provimento, portanto. Certo? Muito bem. Seguimos, então. Essa é a readaptação. Tem algumas regrinhas sobre a readaptação que é importante observar. A readaptação, ela sempre vai ser num cargo de igual padrão ou de vencimento inferior. Quer dizer, o servidor vai ser colocado num cargo e vai ganhar a mesma coisa que ganhava ou num cargo menor. Quando ele é colocado num cargo que paga menos, ele vai continuar ganhando o mesmo que ele já ganhava. É isso que diz o parágrafo 2º. E mesmo que não tenha vaga, o servidor vai passar pela readaptação. Aí ele é colocado já na nova função,
até que surja um cargo para oficialmente ele ocupar o novo cargo pela readaptação. Bom, então eu fiz um quadrinho para a gente resumir essas formas de provimento que caem bastante em prova. Está aí o nosso quadrinho, olha só. Recondução é o retorno do estável ao cargo anterior. A readaptação é quando o servidor troca de cargo em razão de uma limitação na sua capacidade física ou mental. A reversão é o retorno do aposentado, aquele aposentado por invalidez que recupera a saúde. A reintegração é o retorno do demitido. E o aproveitamento é o retorno daquele servidor que estava em disponibilidade. Essas, então, são as formas de provimento. Nós vamos agora conversar sobre a posse. A posse, que é a principal forma de provimento, é a continuação da principal forma de provimento, que é a nomeação. Quando tu é nomeado, tu vai ter um prazo para comparecer e dizer: eu quero assumir esse cargo. Eu quero assumir esse cargo para o qual passei no concurso. No momento que tu é nomeado em Santa Margarida do Sul, tu vai ter o prazo de 10 dias para comparecer. E esse prazo pode ser prorrogado por mais 10 dias. Então, o prazo de posse, eu já destaco no quadro para vocês, é de 10 dias, prorrogável por mais 10. Isso cai bastante na prova. E aí, quando tu é convocado, então, tu vai comparecer para tomar posse, tu vai apresentar os documentos, que tu preenche os requisitos para o cargo, tu vai fazer a inspeção de saúde e aí tu vai assinar o termo de posse. Depois que tu assinou o termo de posse, tu tem um prazo ainda para começar a trabalhar, que eu também coloquei em destaque para vocês. O prazo de exercício, que está na próxima página, vai ser um prazo de 5 dias para efetivamente começar a trabalhar. Então, voltando aqui ao nosso esquema, nós podemos preencher assim: nomeado, 10 dias prorrogável por mais 10 para tomar posse. Tomou posse, assinou o termo de posse, tu tem 5 dias para efetivamente começar a trabalhar. Esses prazos existem para o servidor, para o novo servidor se organizar para conseguir assumir o cargo já em plenas condições. Vamos supor que tu que está me assistindo não mora em Santa Margarida do Sul e passando no concurso tu vai passar a morar no município. Tu vai precisar pelo menos de alguns dias para se organizar, para sair do trabalho anterior, para achar um lugar para morar, enfim, tudo isso. Tu vai ter esse prazo então de organização de 10 dias mais 10 para tomar posse e de 5 dias para começar de fato a trabalhar, desempenhar atribuições do cargo. Então aí o artigo 24 traz o conceito de posse, que é o momento pelo qual a pessoa vai ser investida no cargo, quer dizer, aquele que foi nomeado vai comprovar que quer e pode assumir o cargo, e vai ser então assinado um termo de posse, e aí então, nesse termo de posse, nesse momento, tem que apresentar 3 declarações. Olha só, tu vai ter que apresentar uma declaração que tu não ocupa outro cargo, emprego ou função remunerada, que seja inacumulável. Por que isso? Porque a Constituição Federal ela proíbe a acumulação de cargos públicos. De acordo com a Constituição Federal, tu só pode acumular cargos em 3 hipóteses, desde que haja compatibilidade de horários. Nas 3, 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com um cargo técnico ou científico, ou 2 profissões regulamentadas na área da saúde. Então, se tu for assumir um cargo que não seja acumulável, tu vai apresentar uma declaração que tu não ocupa outro cargo. Quer dizer que tu pode ocupar esse cargo porque tu não está acumulando com nenhum outro. Tu também vai apresentar uma declaração dos bens do teu patrimônio. Isso eles pedem para fiscalizar a evolução patrimonial dos servidores. Porque se um servidor de um dia para o outro começa a enriquecer, isso é suspeito. E aí eles vão ter como investigar por que o servidor está enriquecendo. Ele pode ter recebido uma herança, ele pode ter um outro negócio por fora do serviço público, lícito, tudo bem. Se ele consegue comprovar a origem do dinheiro, não tem problema. Agora, se ele não consegue comprovar, isso vai gerar uma investigação. E também uma declaração que não foi demitido a bem do serviço público em nenhum órgão público, qualquer esfera, seja federal, estadual ou municipal. Então é isso que nós temos. O artigo 25 traz requisitos mínimos para a investidura e esses requisitos também aparecem bastante em prova. Primeiro, basta ser brasileiro ou até mesmo estrangeiro quando a lei autorizar. Então, se a banca afirmar na prova que o cargo é privativo de brasileiro nato, está errado, porque pode ser o nato ou naturalizado ou até o estrangeiro para assumir um cargo aqui no município. Idade mínima de 18 anos, quitação com obrigações militares e eleitorais, nível de escolaridade exigido para o cargo, aptidão moral e aptidão física e mental também,
apurada em exame médico, tu passa por uma perícia para comprovar que está em condições de saúde de assumir o cargo. Então tá aí esses requisitos então da posse com as suas especificações. Depois que tomou posse, vai começar de fato a trabalhar. É o exercício que eu já comentei com vocês, que ocorre no prazo de 5 dias. Perfeito. E se tu perdeu o prazo de posse ou se tu perdeu o prazo de exercício, vai ser tornado sem efeito o ato de nomeação. Perdeu o prazo de posse ou perdeu o prazo de exercício, perdeu a oportunidade, perdeu a vaga. Eles vão chamar o próximo da lista do concurso público. Então tem que ficar atento quando chega esse momento. Aí nós temos o seguinte, o artigo 29 prevê que tem 3 casos que não interrompem o exercício. Por que esses 3 casos não interrompem o exercício? Porque quando o servidor é promovido, readaptado ou reconduzido, o que acontece? Ele está num cargo hoje e vai passar para um novo cargo. Ele não para de trabalhar. Então não interrompe o exercício, ele continua trabalhando. Quando ele é promovido, hoje ele está num cargo, a partir de amanhã ele está num cargo melhor. Quando ele é readaptado, hoje ele está num cargo que ele não tem mais condições de saúde. Amanhã ele vai estar num cargo compatível com a sua limitação. Quando ele é reconduzido, hoje ele está num cargo. Amanhã ele vai estar no cargo que ele ocupava antes. Então, em todos esses casos, o servidor ele não para de trabalhar. Essas são as 3 situações que não interrompem o exercício. E a banca vai tentar te enganar, dizendo que nesses 3 casos ocorre a interrupção do exercício. E aí, claro, isso vai estar errado. Bom, todas as informações sobre início são anotadas na ficha funcional do servidor. Quando o servidor vai ocupar um cargo que exige uma garantia para assumir, ele não pode assumir o cargo sem prestar essa garantia. É muito raro hoje em dia a gente ver cargos assim, mas, sendo um caso, o servidor vai ter que depositar um dinheiro em moeda corrente, ou fazer hipoteca de um imóvel, ou com um título de dívida pública, ou ainda um seguro fidelidade funcional. Fica tranquilo. O cargo que tu vai assumir no concurso, tu não precisa de nenhuma garantia, certo? Isso aqui é só para quem vai ocupar aqueles cargos que vai ter muito dinheiro público em mãos e aí como uma forma então de garantia pode ser feita essa exigência, certo? Muito bem, pessoal. Concluímos então a primeira parte do nosso estudo sobre o Estatuto dos Servidores aqui de Santa Margarida do Sul. Próximo vídeo eu volto para a gente continuar o estudo conversando sobre o estágio probatório e avançando para os demais assuntos aqui do Estatuto dos Servidores de Santa Margarida do Sul. Dá um clique que eu já volto. Até logo.